Colossenses capítulo 3, versículo 16. Queria falar da importância da Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Paulo desejando aos colossenses, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em nosso coração. Então isso aqui é apenas uma receita que Paulo passa por meio de uma carta aos colossenses, mas isso serve para mim e para você. Então eu queria falar da importância da Bíblia. E eu, tirando de algum estudo que eu estava pesquisando, queria passar para vocês alguns dados científicos de extrema importância. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudam 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Olha só, guarda isso. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. Eles não estavam procurando por isso, e se tornou o ponto principal do estudo que eles fizeram. Aí eu separei alguns tópicos aqui. Quando nós lemos, por exemplo, a Bíblia uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em áreas de nossa vida. Quando um crente, um cristão ou alguém lê a Bíblia 2 vezes por semana, o efeito quase que não aparece, quase que é insignificante. Agora, quando você lê a Bíblia 3 vezes por semana, aí eles perceberam que houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. É como se tivesse gerado vida. Algo aconteceu ali. Isso eles fizeram com 40 mil pessoas, tá, gente? Quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. Então, digamos que os batimentos ali começou a ficar mais acelerado. É como se gerasse vida. E aí, o que isso provoca? Isso aqui é um dado científico de pesquisa dos Estados Unidos. Então, isso provoca o quê? Solidão caiu 30%. Eles chegaram nessa conclusão. Raiva caiu 32%. Isso para quem lê a Bíblia 4 vezes por semana, no caso. Relacionamentos cai 40%, alcoolismo cai 57%, pornografia cai 61%. Isso aqui para quem lê a Bíblia 4 vezes por semana. A fé aumenta 200%, discipulado 230%. Então, querido, talvez eu quis ler isso aqui para apenas te falar uma coisa. Talvez você pergunte: meu Deus, o que Deus quer de mim? Eu te digo, vai ler sua Bíblia, meu irmão. Tem coisas que Deus não precisa mais falar, mandar profeta, porque já está escrito. O que Deus pensa de mim, o que Deus quer de mim, qual é o propósito que Deus quer para minha vida? Eu te aconselho, ler a sua Bíblia que você descobre. Tem coisa que Deus não vai mais falar, porque já está registrado. Ele deixou registrado nas Sagradas Escrituras. O que Deus pensa? Você quer saber o que Deus pensa? Lê a Bíblia, porque os pensamentos de Deus estão expressos nas Escrituras. Claro que Deus é muito mais do que está escrito na Bíblia, muito mais do que eu penso e do que está escrito na Bíblia. Mas existem coisas fundamentais para a nossa vida. E aí a gente vai ler Colossenses. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. É um desejo que Paulo tinha com os irmãos na fé de Colossos. E aí, isso serve para nós. A Bíblia, meu irmão, se você não sabe, foi o livro mais queimado da história. Mas é o livro que mais livra pessoas do fogo do inferno. A Bíblia é o livro que mais foi preso, mas é o que mais liberta pessoas. Um pouco de conhecimento de Deus vale muito mais do que uma grande quantidade de conhecimento sobre Deus, sobre Ele. Aí, o que acontece? Muitos, por não ler a Bíblia diariamente, com frequência, ficam preocupados demais com o que não entenderam do que leram ali na Bíblia. E aí eu te digo, anota aí, não se preocupe com o que você não entende da Bíblia. Se preocupe com o que você entende e não pratica. Se preocupe com aquilo que você já entendeu, mas não está praticando. A Bíblia é o livro mais vendido, mas é, em muitos casos, o menos lido.
Muitas pessoas têm Bíblia, mas não lê. Hoje a gente tem Bíblia preta, amarela, rosa, de várias cores. Só não tem aquela que você lê e pratica. Antigamente, os cristãos eram queimados, os cristãos eram perseguidos. Por quê? Porque queriam conhecer das Escrituras e eles não tinham acesso à Bíblia. A igreja primitiva, ela impedia que, considerando o povo comum, porque não podiam ler a Bíblia. Então, a Bíblia só poderia ler quem era da corte, quem era os intelectuais. Nós não poderíamos ler. Imagina se isso funcionasse hoje. E hoje nós temos vários tipos de Bíblia, com várias traduções, inclusive da tradução do dia de hoje. Então, querido, não negligencie isso. Por que digo isso? Porque muitos que se dizem ser leitor da Bíblia estão vivendo uma vida em pecado na maior cara de pau. Ou este livro te afasta do pecado, querido, ou o pecado te afasta deste livro. Isso aqui foi um filósofo que falou isso. E é bem verdade. Eu não comecei a ler a Bíblia para pregar. Eu leio a Bíblia para conhecer Jesus, e esse é o princípio. Você não pode começar a ler a Bíblia para querer passar, para repassar simplesmente, porque tem muita gente que usa a Bíblia só por usar, mas não usa para si, como espelho, para transformação. Então, fique com essa mensagem. Valorize a Bíblia que você tem. Em uma dessas ditaduras, aí não me lembro se foi de Hitler ou de Stalin, eles prenderam uma mulher, e quando essa mulher foi solta, ela saiu louca, querendo uma coisa só, a Bíblia, desejando a Bíblia. Ela não queria comida, ela não queria, ela queria a Bíblia. E hoje nós temos a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia que nós temos, nós precisamos conhecer os desejos de Deus para a nossa vida. Pense nisso. Hoje você já parou, já leu pelo menos 2 capítulos, 1 capítulo da sua Bíblia? Quantas vezes você já leu a sua Bíblia? Ah, Beninho, mas ler a Bíblia não significa que eu sou cristão. Mas e se você não lê a Bíblia? Será que não é muito pior? Você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer os pensamentos de Deus a seu respeito. É o que eu oro e profetizo, um desejo ardente pelas Escrituras. A Bíblia, ela é divinamente inspirada por Deus para redaguir, para corrigir, para discernir os pensamentos, as intenções do coração do homem. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ela é cheia do conhecimento de Deus. E a Bíblia diz que o povo perece porque falta o conhecimento de Deus. Você precisa buscar a Deus através das Escrituras, através das transcendências, de oração. Você precisa se relacionar com Deus. E a leitura é algo sobrenatural, é algo invisível, digamos assim, porque você conhece um Deus invisível através das Escrituras. Deus quer se revelar com você, mas você precisa ter compromisso com a sua Bíblia, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê graça e te batize de sabedoria e conhecimento de Deus. Deus abençoe. A tua palavra escondi, Motivacional #5.14 com Albenir Correia.